Bom dia, caros colegas, bom dia, caro professor. Vamos aqui dar início ao nosso trabalho sobre o seriado Como se tornar um tirano. E o grupo aqui é composto por Marcos Costa, Guilherme Vasconcelos, Vaco, Kevlin e Carol Matos. Então vamos começar. O primeiro episódio do seriado é a história de Adolf Hitler, né, de como ele se tornou um tirano. E segundo o seriado, para que ele alcançasse esse objetivo, ele tinha que passar por algumas táticas, né? A primeira tática foi o de acredite em si mesmo. Então, por algumas passagens na Primeira Guerra Mundial que ele teve de livramento de morte, fez-o acreditar que ele seria o guiado por Deus, o homem certo para guiar a nação. A segunda tática é que a indignação vende, ou seja, ele pegou ali as dores do povo alemão e apontou um inimigo em comum, que seria os judeus. Então ali todo mundo o acompanhou naquela momento. A terceira tática é que seja um homem do povo, ou seja, ele vendeu a imagem de que seria também um do povo, né? Uma pessoa do povo e assim ser um igual a eles, né? A quarta tática é criar uma marca no movimento, né? Ou seja, ele criou uma imagem, né? Do movimento nazista, que seria aquelas fardas, né? A suástica, todo mundo olhando aquelas fardas bonitas, ele queria fazer parte do grupo, né? A quinta é monte seu esquadrão, ou seja, ele nomeou algumas pessoas, né, de conhecimentos diferentes, né, para poder estar ali assessorando ele no movimento dele. E o sexto e último é escolha quando atacar, ou seja, ele quando ele formou isso, ele não atacou logo, porque ele ainda era um subordinado ainda do presidente, do primeiro-ministro da Alemanha. Então ele esperou até o momento de uma crise e também a culminação da morte desse primeiro-ministro. E aí ele tomou o poder. O segundo capítulo da série é sobre Saddam Hussein, de como ele se tornou um tirano. E o que ficou marcado aqui na série foi que ele sempre resolvia com mortes, então ele sempre matava os seus rivais. E como Adolf Hitler, ele seguiu algumas táticas. Né? A primeira tática é estabelecer o domínio. Ou seja, o que ficou marcado foi que ele pegou o caso do Congresso, né? Que ele juntou todo o seu partido dentro do Congresso e nomeou um inimigo dele para poder estar apontando pessoas que seriam contra o seu governo. E aí essas pessoas eram mortas. A segunda tática é esteja em todo lugar, ou seja, o governo dele ficou marcado também pela alta concentração de espiões no território ali. Então, ou seja, tudo estava monitorado ali pelos espiões. A terceira tática é compre a lealdade, ou seja, ele pegava os recursos ali do país, né? Ele pegava os recursos e usava para estar comprando ali lealdade de um de outro que pode apoiar ele e deixar o governo dele mais forte, né? A quarta tática é domine a técnica da manipulação, ou seja, ele sempre manipulava os seus aliados ali, né? Ele sempre fazia uma perversidade com uns e depois dava um agrado, uma bonificação, deixando a ideia de que, ó, seja meu aliado, porque se não for meu aliado eu souber de alguma coisa, a sua história seria a morte. E o quinto e último é que todos são dispensáveis. Ou seja, ele teve um caso que ele matou os genros porque o genro traiu ele e estava em outro país falando mal dele e dando as dicas de como invadir, falando mal da, dos planos que ele tinha lá. Idi Amin Dada foi um militar ugandense que veio a se tornar presidente depois de um golpe militar. Se declarou presidente vitalício. Seu governo foi brutal, mas com sua autoconfiança e boa oratória, conseguia sempre o que queria. Quando desafiado, agia de forma violenta e suas ações estipulam mais de 300 mil mortos. Como um tirano, usava pessoas e bodes expiatórios para causar guerras e revoltas. E essa imagem de Dada reflete um pouco na nossa sociedade atual, na nossa legitimidade. Quando nossos egos são derrubados, fazemos coisas impensáveis. E esse foi um caminho que Idi Amin Dada levou e deixou um legado de mais de 300 mil mortos, se tornando um dos piores ditadores, não só da África, mas também mundial. Bom, o quarto episódio da série Como se tornar um tirano traz consigo um apanhado de curiosidades apresentadas de forma irreverente. Com a ascensão da extrema-direita no mundo e ameaças à democracia, Como se tornar um tirano é uma série documental da Netflix que busca responder a uma intrigante pergunta: o que é necessário para virar um grande líder
autoritário? Bom, a série visa nos mostrar o quão frio e autoritário se mostrou Joseph Stalin. A falta de escrúpulos e sangue frio do ditador, onde nada poderia ser dito contra o Partido Soviético. Com a manipulação da verdade da mente, Stalin usou contra os seus súditos, fazendo assim crer que não podiam confiar mais em ninguém, exceto em seu grande líder. Stalin realizou seu enxurro, conhecido como Grande Terror. A campanha sistemática stalista de perseguição matou mais de 750 mil pessoas em 2 anos. A série tem seu mérito em explicitar os métodos que os futuros tiranos utilizavam na época. Bem, o penúltimo episódio é dedicado ao líbio beduíno Muammar Gaddafi. Ele mudou a realidade. Um homem meio trágico queria mudar a sociedade em que vivia, mas passou a acreditar em suas próprias histórias, conseguindo se manter no poder por 42 anos e moldou o país à própria imagem. A Líbia era um país pobre e o único jeito dele mudar essa realidade era entrando no exército. Em um movimento incrivelmente nacionalista, queria mudar a sociedade com regras básicas, ao qual tinha que obedecê-las. Gaddafi proibiu a liberdade de expressão e criava leis como bem entendia. Vetou o consumo de bebidas alcoólicas. Advogados e médicos não poderiam ter consultórios particulares. O adultério podia resultar em chibatadas ou em amputação. Ele procedeu a incentivar a produção local, chegando a banir produtos estrangeiros. Se engajou em projetos monumentais de irrigação no deserto, por exemplo, para alcançar a sua própria imagem. Apesar de conseguir cultivar uma boa imagem perante o povo por algum tempo, o ditador foi acusado de violações dos direitos humanos e decidiu acabar com as torturas e opressão, mas acabou sendo morto. Em um movimento irônico, a série comenta que Gaddafi foi fraco e coração mole e por isso perdeu o poder. O episódio 6 da série Como se tornar um tirano gira em torno das regras do manual que os ditadores mais famosos da história usaram para chegar ao poder. E acrescenta que, seguindo os exemplos deles, qualquer pessoa pode ser imortalizada após conquistar o poder absoluto, governando para sempre, pois o manual tem os segredos para manter tal regime ativo. A principal norma é ser regido a exemplo das 3 gerações Kim da Coreia do Norte. Primeiro, Kim II Swing, segundo, Kim Jong II e terceiro, Kim Jong-un, que construíram um sistema de governo forte e absoluto, que permanece forte até a atualidade, pois transformaram a nação em um templo em homenagem à grandeza de sua família, uma potência nuclear e um estado prisional. Através do culto à personalidade em torno do tirano, que o retrata como a fonte de toda a sabedoria e toda a virtude. Kim II Swing, em guerra com a Coreia do Sul, lançou táticas para manter sua população sob controle total frente às dificuldades de lutar contra os Estados Unidos, isolando seu reino. Para construir um governo infinito, instalou-se o plano de sucessão, pois o poder deveria se perpetuar dentro da família. Então, Kim Jong-II provou sua pretensão ao poder com muito esforço em perpetuar, na mídia da Coreia do Norte, a visão divina do seu pai, em filmes e propagandas, e instalando posteriormente uma visão própria dessa divindade herdada por ele, que seria o sucessor do poder. Após a morte de seu pai, assumiu o governo com nações de controle da população, através da fome, pois tornaria a população mais vulnerável ao seu comando. Em segundo plano, com o Estado em crise econômica, lançou mão do empreendedorismo, através da fabricação de armamento nuclear, seguindo o plano de ataque do pai da Coreia do Norte.
Kim II Swing, que gerou medo em todo o mundo devido aos testes nucleares necessários, porém não executados. Somente na terceira geração do sistema de governo tirado da Coreia do Norte, com Kim Jong-un, que os testes nucleares realmente começaram honrando o planejamento do avô. A Coreia do Norte é uma potência nuclear graças ao Manual da Tirania.